Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Hoje quase que temos um convidado. Quase temos um convidado. Hoje vamos falar sobre merecimento. Sim. Com base num post do Dino de Santiago que tu comentaste e que durante a semana... Sim, que me fez refletir muito e que acho que é uma reflexão que todos nós podemos ganhar muito mesmo em fazer. Okay. Leva-nos até as bases desta de não merecimento. Vamos falar sobre vergonha. Sim, sendo que tu também vais ler o post em si para criar aqui um enquadramento. Vou ler o post todo. Sim. Vamos falar sobre o que é isto do merecimento, de onde é que vem a dificuldade em lidar com o merecimento. Vamos explorar também no final, na prática inspiradora da semana, aqui um processo para nos ajudar a lidar melhor com o merecimento que nos é proposto de fora para dentro. E vamos explorar aqui também a arte de receber feedback. E dar feedback. E dar feedback aqui durante este episódio. Sim, falámos um bocadinho sobre simpatia e empatia também. Portanto, uma bela conversa de desenvolvimento pessoal. Antes de entrarmos na conversa desta semana, nós estamos a relançar o nosso programa exclusivo IVM+. Um programa que tem quase um ano. Tem quase um ano, portanto, mais ou menos há um ano nós estávamos a lançar o IVM+, na altura com muito entusiasmo, e tivemos muitas pessoas que ao longo deste ano têm estado connosco neste programa. Nós, embora durante o ano nós tenhamos mantidas abertas as inscrições para o programa, nós nunca mais voltamos a fazer assim um período mesmo de vamos promover o programa e, agora que vai ser. E ativamente convidar pessoas a entrar no programa, porque também durante este primeiro ano nós fomos fazendo algumas alterações e explorando algumas dinâmicas diferentes. A melhor forma de servir as pessoas que estão no programa. E sabendo que os nossos primeiros alunos deste programa, os membros pioneiros, têm aqui um lugar muito especial no nosso coração, está na altura de convidar mais pessoas a entrar no IVM+, que é um programa que nós desenhamos originalmente para quem quer levar mais longe e com mais profundidade os temas que nós abordamos aqui no podcast. Todos os meses temos um tema em particular, damos uma aula online, ao vivo. Sim, uma aula ao vivo e que é sempre desenvolvida em exclusivo para o programa. Certo. Ou seja, embora nós estejamos a utilizar os nossos temas de desenvolvimento pessoal, nós criamos uma aula com conteúdos exclusivos todos os meses. Tem sido muito giro, acho que também para nós, o desenvolvimento destes conteúdos todos. As aulas ficam sempre gravadas, claro, temos uma plataforma. Quer dizer que vocês agora, ao entrarem no programa, se quiserem juntar-se a nós, têm um ano de aulas para trás, com temas interessantíssimos como influência, motivação, comunicação, empatia. Pedir desculpa, intenção. Tantos temas diferentes, auto-coaching. Certo. Para além destas aulas mensais exclusivas, também têm todos os meses uma sessão ao vivo do Café IVM, que é onde nós normalmente respondemos a perguntas sobre o tema do mês e também oferecemos algumas práticas ou propomos algumas práticas. Temos um grupo exclusivo no Telegram, onde todas as semanas, para além de estarmos a trocar informações e a trocar inspirações, também propomos práticas aos elementos do grupo. E temos um clube do livro que nós lançamos há 2 meses, onde todos os meses nós estamos a propor aos alunos participantes do programa lermos um livro de desenvolvimento pessoal e depois fazemos uma sessão ao vivo, que também fica gravada para ser vista depois, mas fazemos uma sessão ao vivo. Só sobre o livro e a discutirmos as aprendizagens do livro. Escolhemos os nossos livros preferidos. Todas as aulas depois têm também um resumo escrito e com os pontos fundamentais das aulas, para quem prefere depois relembrá-las dessa forma. E acho que temos aqui um programa que está mesmo... É um belíssimo programa de desenvolvimento pessoal. E acho que está muito consistente para quem quer, de facto, levar o seu desenvolvimento pessoal mais longe e de forma mais profunda. Mais saudável, mais ética. Sim, e nós discutimos aqui uma série de temas que trazemos para o podcast. No IVM+, nós levamos um bocadinho mais longe, que é esse o objetivo. Além disso, também dentro do programa, claro, tem aqui uma proximidade maior connosco. Porque estamos ao vivo juntos todos os meses. Sim, porque além de ser possível colocar e interagir diretamente connosco no Café IVM+... As informações estão todas
As informações estão todas num link que deve estar aqui nas notas do episódio. E nós vamos, nestes dias, também vamos partilhando nas nossas redes sociais. Sim, ou podem-nos mandar uma mensagem a perguntar. É possível aderir ao programa com um pagamento mensal ou anual, ok? Sendo que o anual, claro, fica mais barato por mês do que o mensal, não é? E é isso que nós, sobretudo, queremos promover, é que se acharem que nós os dois somos bons curadores de desenvolvimento pessoal, que somos boas pessoas para pegarem temas de desenvolvimento pessoal e os trabalhar e entregar-os assim na forma que nós costumamos fazer, então acho que pode ser interessante juntarem-se a nós durante um ano inteiro e estarem a receber estes estímulos com continuidade. É isso que os elementos do programa nos têm relatado, não é? É que em lugar de estarmos a fazer aqui uma coisa muito intensa, estamos a dar pequenas coisas com muita regularidade e que isso ao final de algum tempo começa a produzir resultados muito interessantes e muito consistentes de desenvolvimento pessoal, que é isso que nós procuramos aqui, não é? Por isso, antes de entrarmos na conversa desta semana, fica o apelo, juntem-se a nós no programa IVM+, fiquem à vontade para colocar perguntas. Nós também é possível que venhamos a organizar alguma sessão só para responder a perguntas, se surgirem muitas. E pronto, é isso. Mais. Vamos para agora para a nossa conversa da semana sobre merecimento. Esta semana estamos os dois interessados em falar sobre um post. Sobre um post que foi escrito por um instrutor de desenvolvimento pessoal chamado Dino Santiago. Sim. O Dino Santiago é um cantor que acho que a maior parte das pessoas conhece. Acho que praticamente toda a gente conhece o Dino de Santiago, que tem... acho que tem um nome assim muito, muito querido. Por muitas pessoas. E o Dino escreveu um post que me tocou muito, porque ressoou também em mim, fez-me refletir imenso. Até partilhei o post com as pessoas que já fizeram a parentalidade consciente profissional como para fazermos uma reflexão no âmbito da parentalidade consciente. Acho que também vamos acabar de fazer isso agora na nossa conversa, mas não foi só o post que me interessou, interessou-me a reação também das pessoas ao post e a forma como as pessoas comentam o post. Mas estava a pensar que podia começar por ler. Por ler o post, acho que é. Sim. Então, até porque eu li-o, mas já não está assim muito presente. Então, na última terapia com a minha psicóloga, voltei a trabalhar a questão do merecimento, pois mesmo depois de ter vencido mais uma vez os prémios da música portuguesa, estava triste e sem conseguir celebrar esse momento. Expliquei que recebi alguns comentários onde diziam que se eu estivesse nem valeria a pena concorrer, pois seria eu o vencedor. Algo que para alguns até poderia parecer positivo de se ouvir, a mim mexeu precisamente numa das feridas que tenho vindo a trabalhar, que é a do merecimento. O universo vai sempre testar o quanto conseguimos acreditar em nós durante a nossa jornada por aqui, e muitas vezes as rasteiras surgem daquelas pessoas que consideramos nossas amigas, pessoas que admiramos e acreditamos que são importantes para nós. E é aí que temos de confiar na nossa intuição e estar perto daquelas que nos viram crescer, voltar a casa para relembrar que realmente foi aquela criança que sonhou um dia queria vencer. Quando põe assim, vencer é porque ele põe em maiúsculas. Nos últimos dias fugi, entre aspas, rumo ao sul, porque senti-me a ser engolido e com energia sugada, não conseguia perceber o porquê até ter chegado à carteira. A minha verdadeira casa, onde todos me celebram e relembram-me de onde vim e o que projetei um dia. E bastou um simples "continuas o nosso menino doce" para que voltasse a sentir que realmente mereço tudo o que me acontece, pois tenho um único adversário a superar no caminho que tracei, eu. Como artista, estamos sempre a bater de frente com o oceano de emoções que somos, ao escrever uma canção, um filme, uma peça de teatro, enfim. E é muito importante trabalharmos a questão da saúde mental para que tenhamos força no momento da autossuperação. E hoje relembro que nada começou nem termina aqui. Aos que me pediram para sair um pouco de cena, obrigado, mas este filme da minha vida precisa de mim. E depois ele
ele nomeia todos os prémios que recebeu. Então, tu disseste que isso ressoou. Aqui, uma parte que ressoou muito, muito, muito. Mas não tudo. Não tudo. Ok. Agora, depois, porque agora, ao ouvir assim mais atentamente do que eu tinha feito inicialmente quando li, estava aí a encontrar uma série de coisas e estava aqui a pensar, duvido que isto tenha a ser ressoado na minha, mas outra parte imagino que sim. A primeira parte que tem a ver com o merecimento e a incapacidade, no fundo, de celebrar o próprio sucesso é que ressoou muito em mim. Tu sabes bem que é uma coisa que eu tinha vindo a explorar muito desde o ano passado. Eu vou contar um episódio que me lembrei agora porque isso ressoou tanto ligado a esse episódio. Foi precisamente quando eu tinha acabado a primeira edição do curso profissional, da certificação profissional de parentalidade consciente, o nosso nível 2, e vinha no carro e comecei a chorar. Chorei muito, 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 sozinha ali no carro. E o curso tinha corrido muito bem, ou seja, eu não estava a chorar porque o curso tinha corrido mal. Eu tinha tido tanto feedback tão bom sobre mim, sobre o meu trabalho, tantas palavras de amor, de carinho, de gratidão, foi assim um bocado overwhelming. E eu percebi-me que não estava mesmo a conseguir receber aquilo tudo. Algo que tinha vindo a reparar antes, mas desta vez foi tão significativo, tão forte, porque foi avassalador, assim, a onda de amor e gratidão, e eu não conseguir receber isso doeu muito, doeu tanto que só conseguia chorar. O que é um não receber isso? O que é um não receber? Então, é a pessoa está-te a entregar uma coisa e o que é que tu fazes internamente? Lá está, aquilo que o Dino aqui neste post chama esta questão do não merecimento. E algumas pessoas, se calhar, ligam isto aqui àquela ideia do síndrome de impostor, mas não é isso. Não é isso. Assim, na minha descoberta sobre mim, tem claramente a ver com a forma que eu fui educada e assim a imposição de seres muito humilde e nunca te destacares. Ou seja, o que aquilo desperta em mim, em primeiro lugar, não é um contentamento, uma felicidade, uma alegria, é vergonha. É vergonha. Vergonha porque te estás a colocar, parece que te colocaste numa posição de destaque. Certo, é isso? Certo. E depois, adicionado disso, fico com vergonha porque entendo que aquilo que a pessoa me está a oferecer é um presente, não é? E como não consigo recebê-lo, nem consigo, quase não... Também há assim uma sensação de não merecimento, no sentido de que não consigo acreditar no que a pessoa está a dizer. E está a exagerar. Está a exagerar, só diz isso para ser simpática. Eu acho que essa frase, o meu comentador interno diz mais vezes isso. Não diz está a exagerar, talvez tanto, mas só está a dizer isso para ser simpática. Não é? E não é, tu sabes disso, eu a ti às vezes só dizes isso porque gostas de mim. Portanto, é não acreditar. E depois, eu também sei como é quando as pessoas não... Porque eu também conheço pessoas parecidas comigo. Quando não conseguem receber aquilo que eu digo. Fica um bocadinho triste, não é? Sim. E é mesmo genuíno. E fica um bocado triste quando a pessoa não acredita naquilo que estou a dizer. Então vem mais vergonha por causa disso. Tenho vergonha dupla. Ou seja, parece que a primeira vergonha é se eu aceitar isto, tenho vergonha de ser o tipo de pessoa que aceita isto. Exato, pois é. Sim, tens razão, sou muito boa a fazer isto. Sim, faço a maior. Então depois não aceitas, mas depois tens vergonha de não aceitar. Certo. E... isso fez-me refletir aqui neste post quando vi o que é que acontece muitas vezes nesses casos, quando alguém diz que não é merecedor e assim. Então, se olharmos aqui para os comentários do post, do Dino, é muitos coraçõezinhos e muitos, tu és o maior, mas tu mereces, se alguém que merece és tu, tu trabalhaste tanto, mereces tudo no mundo, Deus te abençoa, tu és espetacular e não sei o quê. E
eu sei que isso não ajuda nada. Sim, pois não. Olha, isso faz a situação ainda mais cocó. Aliás, por uns momentos pode ajudar. Ficamos assim numa bolha de proteção. Afinal eu mereço. Estas pessoas todas, 300 comentários, estão a dizer que eu sou muito fixe e não sei o quê. Só que como aquilo não entra no coração. É mais uma bolha de fora, não entra lá dentro. Não são essas coisas que entram lá dentro. Minha, mas vê se isto que eu vou dizer a seguir se faz sentido para ti. Agora nos últimos dias eu estive no curso de certificação em neuroestratégia no Porto, já agora deixa-me dizer, com um grupo espetacular, porque acredito que muitos deles podem estar a ouvir esta conversa, e foi um grupo mesmo espetacular. Tivemos conversas incríveis que me satisfizeram bastante. E uma das conversas tinha a ver com o feedback. Quando nos dão feedback, quando o feedback tanto és o maior, és um espetáculo, tu mereces, mas também podia ser o contrário, de tu não mereces, ou és uma porcaria, ou o júri estava comprado. E que, embora nós normalmente há uma primeira reação, há uma reação automática, não é? Aliás, isto faz parte da própria linguagem que é utilizada na neuroestratégia, não é? Há os programas automáticos que nos fazem se calhar és o maior, e eu tenho uma primeira reação, que tanto pode ser, pois é, ou que bom quer receber isto, mas também pode ser uma reação como aquela que estavas a propor, de a pessoa deve estar a exagerar, ou isto não é verdade. Como também temos reações automáticas quando os comentários são de outra ordem, que é uma porcaria, isto correu muito mal. Pronto. Só que, se nós tivermos a capacidade de refletir sobre o que é que estas coisas querem dizer, nós percebemos que estas coisas querem dizer muito pouco, não é? Porque mereces quer dizer o quê? Mereces és o quê? O maior. És o maior quer dizer o quê? Isto é uma porcaria, quer dizer o quê? És espetacular, o que é que isso quer dizer? E por isso, uma das... Eu sei que não é exatamente o ponto que tu estás a levantar aqui com o merecimento, mas acho que pode ser aqui uma discussão lateral que pode ajudar aqui, que é uma boa neuroestratégia é pedir especificidade, não é? Que é da mesma forma que se alguém diz, tu és muito bom a fazer isto, perguntar, ok, sou bom a fazer o quê, especificamente? Estás a falar de quê? Quais são as coisas que tu estás a observar e de que tu gostas ou que tu achas boas? Mas pode também ser, se alguém diz, tu mereces, mas mereço como? Não é? Porque uma coisa é dizer, tu mereces o prémio porque és um tipo esforçado, ou tu mereces o prémio porque és uma boa pessoa, ou então, coisa que, por exemplo, a mim me interessaria mais se eu fosse cantor, tu mereces porque a música é mesmo muito boa, porque aquilo que tu cantas de uma forma especial, ou aquilo que tu fazes especificamente desta forma e desta forma, acho que é muito bom e é por isso que mereces ser premiado. E porque acho que às vezes esta cena do merecimento, eu mereço, às vezes este merecimento é através de raciocínios não lógicos, sabes? Eu vejo isso até no futebol, que é, nós merecíamos ganhar porque nós nos esforçamos tanto e treinamos tanto. Não, quer dizer, nós merecíamos ganhar é porque jogamos melhor que o adversário ou porque fizemos jogadas mesmo boas. Ou, melhor ainda, nós merecemos ganhar porque marcamos mais golos que o adversário, não é? Só que às vezes nós vamos para estas estruturas altamente subjetivas e que não são lógicas sequer. E eu acho que é aí que nós às vezes nos perdemos um pouco. E eu sei que a discussão é um bocado diferente. Não, mas tem a ver. E estás a levantar uma coisa que eu queria também falar. De o que é que podemos fazer nestas situações. Eu posso partilhar aquilo que eu tenho feito para este ano. Acho que consegui pela primeira vez, e tu assististe, e senti que consegui mesmo celebrar que... fizemos um trabalho do caraças, sim. Não é? E foi muito bom, porque não é? Isso que ele escreveu a ti, ele até utilizou uma palavra que acho que eu já mencionei aqui, que eu descobri que isso é mesmo uma necessidade de celebrar, e é por isso que também que isto dói tanto. Quando não conseguimos celebrar, não estamos a conseguir satisfazer uma necessidade básica humana, que é da celebração, e obviamente quando nós estamos a conseguir satisfazê-la, não nos vamos sentir bem, vamos nos sentir mal. E então, para conseguirmos celebrar e para ultrapassarmos, isso que eu tenho feito para conseguir ultrapassar essa não é? Porque não merecimento não é um sentimento, é um pensamento. É um pensamento. É um pensamento, não é? É algo que eu penso e depois sinto em relação a isso. Não merecimento. Não conta como emoção. Vergonha, por outro lado, é uma emoção, é mesmo das mais básicas que há, não é? E tem a ver com isto que tu estavas a dizer, da especificidade. Eu queria propor um twist aqui a essa especificidade,
e isso claro que é mais fácil fazer quando temos alguma proximidade com as pessoas, mas é de pedir feedback específico também em relação, então, como é que isso que eu fiz te fez sentir e que necessidades tuas é que isso preencheu? Sim. Porque aí tem a informação muito valiosa, não é? E aí a pessoa está a falar sobre ela, especificamente, não me está a avaliar a mim. Sim. E isso é outra parte aqui que acontece muito, que nós olhamos aqui, qual é o problema da nossa sociedade? Por muito dessa constante avaliação. Sim. E aqui nos comentários que as pessoas fizeram ao Dino, comentários muito simpáticos. Aí é problema, são comentários simpáticos, não são comentários empáticos. E a empatia é que nos nutre. A simpatia faz passar a vida, não é? Mas a empatia é que nos nutre realmente. E quando só damos elogios, estamos a continuar a avaliar, não é? Sim. Estamos a continuadamente a avaliar a pessoa. Isso não ajuda ao longo prazo de nos livrarmos desta cena de não merecimento. Eu gostava de propor aqui assim um outro ângulo para a conversa que tu já começaste a explorar aí um pouco, que é esta dificuldade em nós acharmos que somos merecedores de uma coisa que vem de fora. Neste caso, de um comentário, de uma aprovação de uma turma que tu tiveste, no caso do post que tu tiveste a ler, do receber prémios e assim, de publicamente nos destacarem, e nós temos dificuldade em merecer isso que vem de fora. Agora há vou contar uma situação que tu vais te lembrar que aconteceu connosco, porque estávamos os dois presentes agora recentemente, e que é assim um bocadinho metafórica, nós estávamos num evento e havia uma plateia e nós estávamos com um micro, não é? E estávamos os dois a usar um micro, até só havia um micro e nós passámos o micro de um para o outro. E numa altura em que foi convidado uma outra pessoa, e eu também estar à frente da plateia, porque fazia parte ali do protocolo, a pessoa, porque não se sente muito confortável a falar com o micro, disse, não, eu não preciso. E eu fiz o meu habitual comentário interno. Pois, mas o micro não é para quem fala. O micro é para quem ouve, não é? Porque eu já assisti a isto a mim tantas vezes ao longo dos anos. Eu vou às empresas e às vezes pessoas que até dizem não, eu não preciso de micro. Ok, posso eu não precisar porque tenho um vozeirão que enche uma casa inteira. Ok, mas raramente é o caso. É quase, eu não preciso porque eu não me quero destacar. Mas não tem a ver contigo. O micro é para as pessoas ouvirem. Ninguém precisa, eu não preciso de micro para me ouvir a mim próprio, não é? E não fico todo contente por agora andar com uma coisa na mão em vez de ter as mãos livres ou andar com uma coisa agarrada à cabeça. Só que o que é que isso me lembra? Que o feedback, não é? Nós também, o prémio, nós podemos tomá-lo, ok, é uma coisa para mim, mas é uma coisa que quem votou no prémio, ou quem selecionou o prémio, ou quem escolheu vir-me dar feedback, está a mostrar uma coisa sobre si, que é eu aprecio aquilo que tu fazes. Exatamente. E que às vezes esta história do eu não consegui merecer também tem aqui uma outra mensagem que é assim um bocado dúbia ou estranha. E eu aprendi isto na prática há 13 anos, em 2009. Eu fui fazer uma palestra, e não era um palestrante novato, inexperiente. Eu não sei, tu talvez não te lembres, mas tu estavas lá, foi em Cascais, foi no hotel Sim, Mirage em Cascais, te lembras-te? Sei, já foi uma daquelas coisas de multinível. Sim, e estavam 500 pessoas na sala. E são senhoras? Não, essa parte já não me lembro. Reparaste mais nisso do que eu. Sim. Eu estava muito focado na minha palestra. Sim, estavas muito nervoso. Sim, e eu fiz a palestra e no final as pessoas levantaram-se e deram uma ovação de pé. E eu estava contente, de ok, acabei a palestra e eu tinha a noção de que a palestra tinha corrido bem, que eu tinha feito um bom trabalho. Mas as pessoas levantaram-se para bater palmas e eu, saí do palco. E o diretor, estava lá um diretor da empresa, era um senhor espanhol,
e ele subiu rapidamente para cima do palco e conforme eu ia a sair do palco e ele ia a subir, ele agarrou-me pelo braço, deu-me o braço, enfiou o braço dele no meu e disse, anda comigo, não é? Anda comigo. E ficamos ali e ele agarrou-me assim pelo braço e ele disse assim, agradece. E eu, pronto, fiquei ali um bocado meio atrapalhado, ali, deve ter ficado meio assim vermelho, não sei. Pronto, e depois houve aquele momento, as pessoas bateram bastante palmas e o momento acabou e eu saí. E depois, mais tarde, no intervalo do evento, ele veio ter comigo, não havia uma sala assim para os palestrantes, e ele veio ter comigo e ele disse, olha, Pedro, obrigado, fizeste um trabalho mesmo muito bom, foi mesmo espetacular. E as pessoas gostaram muito. Por isso é que elas se levantaram no final a bater palmas. E eu percebo que tu ainda és novo como palestrante e que podes não ter sentido muito à vontade. E depois ele disse-me uma coisa que me deixou muito atrapalhado, com um bocado de vergonha até. Ele disse, sabes, é que aquele momento não era sobre ti, era sobre as pessoas. Sim. E o facto de tu saís rapidamente do palco, de certa forma, até pode ser lido como uma falta de respeito, porque as pessoas estão como... Tu tiveste 1 hora a dar e agora que as pessoas te querem dar um bocadinho de volta, tu vais-te embora. E eu fiquei sem saber muito bem o que responder, sabes? Mas aquilo, lá está, olha, lembro-me muito bem daquele momento. Porque não é? Sentiste vergonha. Senti vergonha, mas também senti, assim, sabes, uma revelação de... isto não é sobre mim. Mas é isso que estou a dizer. É essa consciência que faz com que eu tenha vergonha dupla nestas situações. Certo, não é? certo. Foi ganhar... Por saber que, mas isto é sobre a pessoa. Sim, ainda por cima diz, olha, eu aqui até... se calhar até pensar que estou a jogar um jogo de humildade, mas isto também é um jogo meio autocentrado. Okay? Mas isso, agora comparando aqui, tu disseste disso de mais especificidade, tu estás a pedir mais informação sobre ti, certo. Não é? Mas se tu pedires o que sentiste, como é que o que precisaste, é outra vez sobre a pessoa. E outra pergunta que eu também gosto de fazer, porque nos cenários em que nós também estamos assim expostos, também estamos a procurar criar ambientes de aprendizagem, também uma pergunta que eu faço muitas vezes é o que é que aprendeste, ou do que é que te lembras, ou o que é que foi mais especial para ti, mesmo. E aprender mais sobre o outro. Certo. E assim tiramos, já não, pelo menos para mim, já não tenho aquela carga de tenho que ser humilde e não me destacar, porque torna-se mais interessante também o feedback, torna-se muito mais útil e torna-se mais um momento de conexão do que sentir que eu fico assim à parte. Isso é outra coisa que eu tenho aprendido. Eu não sei se o Dino sente algo parecido, sei que outras pessoas o fazem, é que para alguns de nós estarmos destacados faz-nos sentir que não pertençamos. Sim, faz-nos sentir que não pertencemos, sim. Porque se não pertencemos. Sim. Não é que eu estou colocada e ficamos isolados. E ficamos isolados. Costuma-se dizer que é it's lonely at the top. It's lonely at the top, yeah. E ligando o episódio que fizemos sobre vergonha, tem a ver, não é? Uma das três principais necessidades que despertam vergonha quando estão em falta é precisamente a pertença. E isso é uma descoberta relativamente recente para mim, porque até me sinto aceite, não é? Que é sinto-me aceito quando as pessoas elogiam o meu trabalho, sinto-me digna, de alguma forma. Mesmo que eu não, o merecimento faz que não mereço, a dignidade fica assim meio em causa, mas fica principalmente em causa ali de alguma forma é a pertença, que é curioso, não é? Sim. Aí quando eu te perguntei no início se tudo o que estava escrito no post tinha ressoado em ti, disseste que foi só uma parte, é que o texto era longo, não é? Mas tinha aí, no meio do texto, apareciam umas coisas que parecia que não batiam totalmente certo umas com as outras, porque também aparecia assim por baixo a velha linguagem do vencer, do fazer coisas para, do objetivo, também estava aí, não é? Que depois, porque parece que há aí claro que nós não somos seres nada lineares, não é? E temos muita coisa e muita informação dentro de nós, mas é quase como... Não é? Parece-me que o Dino Santiago também estava a dizer que este sucesso que eu alcancei não foi por acaso, não é? Não ia a passear na rua e apareceu-me um prémio, não é? Foi porque eu criei esse objetivo quando era pequeno e esforcei-me muito para que isso pudesse acontecer e quero vencer, não é? Ele apareceu aí a palavra vencer. Portanto, só que depois, na altura de
de ter a vitória, surge o velho programa do não merecimento. Pois isso, eu não sei o que aconteceu nesta sessão de terapia. Sim. Sei que às vezes há terapias diferentes. Sim. E também o facto de ele no mesmo post que escreve aquilo, não é? Para ele colocar aqui os prémios todos, tinha primeiro que falar sobre as outras coisas. Sim, Isso sim. é tão bonito, Sim. porque... Why? Sim. Não é? Podiam ser posts separados, certo? Sim. Mas provavelmente o Dino não conseguiria colocar só o post, Sim. olha os prémios que eu Sim. venci. Parece quase que foi uma tarefa que lhe foi lançada. Sim, Sabe? sim. Isso assim, a história que eu conto, Sim. eu não sei nada assim, obviamente, e é só por brincadeira que estamos a fazer isso, mas a história que eu conto é quase que uma terapeuta que dá a tarefa ao seu cliente publicamente, não, tu mereces, tens que mostrar, agora vais escrever uma lista de todos os prémios que recebeste e vais publicar. É isso que eu vou fazer, vou escrever um post com todas as coisas, todos os meus accomplishments. Sim, mas isso pode ser, só que isso não resolve a situação de base, não resolve. Eu falo disto porque sei que isto é uma dica que se dá em coaching, às vezes também, assim, e não faço a mínima ideia que foi este o caso aqui. Tu disseste isso e olhaste assim para mim, alguma vez me viste a dar essa dica a alguém? Ok. Não, mas já... Quando muito era a pessoa a querer fazê-lo. Achar que isso era uma solução. E eu ia fazer... Mas é giro. E reconheço-me isso. Eu não ia... Eu provavelmente não ia conseguir falar sobre os meus accomplishments sem também fazer este enquadramento. Isto é um bocadinho embaraçoso para mim, não sei o quê. Eu lembro-me ao longo quando é que tu lançaste o livro Educar com Mindfulness? 2015. 2015. Quando tu lançaste o livro foi um momento muito... assim, de exposição para ti, não é? Depois tu estavas a achar, o livro não é suficientemente bom, surgiram todas as coisas. E eu sempre a dizer, o livro está tão interessante, eu aprendi tanto a ler o livro e a ajudar a corrigir um bocadinho o português. Um bocadinho. Aprendi tanto, o livro está tão fixe. E depois começaste a receber feedback e o livro, entanto, transformou-se num best-seller ao fim destes anos todos, continua a ser. Mas há sempre, tu fazes sempre assim uma... não é? Que é uma dificuldade de receber. Por exemplo, tu não... Acho que... Porque fico com vergonha. Pois, tu nunca levas realmente a sério quando eu digo publicamente, como já disse aqui várias vezes no podcast, que o teu livro Heartfulness está no meu top 10 de livros que me influenciaram. E tu achas que... não, o Pedro está a dizer isso porque gosta de mim. Mas se fosse o Heartfulness, exatamente o que está lá dentro, escrito pelo José Manel qualquer coisa... eu acho que ia ter o mesmo impacto. Claro, podia não chegar a ler o livro, porque ele não me chegava até às mãos ou eu não achava interessante. E claro, aquele livro chegou-me às mãos ainda antes de estar publicado, não é? Mas eu fui-te logo dando esse feedback de como ler cada um daqueles capítulos estava a ser transformador para mim. Certo. O que é que pensaste mais quando leste este post? Também houve coisas que ressoaram em mim e nós os dois... nas nossas conversas, nós também conversamos fora do podcast. E estas coisas aparecem muitas vezes. E olha, eu, por exemplo, eu também aprendi a estar em paz com algumas coisas. Olha, ainda agora acabou o curso da neuroestratégia e no final eu convidei a equipa toda a subir ao palco e batemos todos muito palmas à equipa, que é incrível, a equipa que trabalha connosco naquele curso. E depois houve ali um pequeno momento de celebração e reconhecimento e eu saí, afastei-me, porque também estou em paz com isso, eu já passo demasiado tempo à frente e nesses momentos em particular eu não tenho mesmo necessidade nenhuma de estar assim exposto, pelo contrário, e também aceito isso, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas fica, às vezes também forçar-me a fazer uma coisa que não é natural para mim e que não me sabe bem. Agora, por exemplo, o final do curso, receber os parabéns, ouvir as pessoas, receber abraços muito bons. Eu, hoje em dia, permito-me usufruir desse momento. Porque, não é, uma das coisas que eu fui aprendendo muito contigo foi como é determinante a discussão sobre o igual valor. Não é? E nós aceitarmos que temos o mesmo valor dos outros e isso... É uma coisa que eu leio muito, eu tenho o mesmo valor dos outros e eu também tenho o mesmo valor, independentemente disto ser incrível ou não. E, portanto, eu não preciso de ficar muito ligado a, eu posso só usufruir destes momentos.
e não desligar um bocado a cena de mas agora estou-me a pôr aqui numa posição de destaque ou aceitar os parabéns, ok, fixe. E às vezes também ser honesto e dizer assim, eu fiz um trabalho do caralho. Isto foi mesmo fixe. Se eu tivesse participado neste curso, ou se tivesse assistido a esta palestra, ou se tivesse lido este livro, eu também teria tido uma boa experiência. E também saber confrontar os momentos em que isso não acontece. Não é? Eu escrevi-te tentei fazer-te este reconhecimento no outro dia, não é? Quando... Escreveste uma coisa mesmo bonita, eu fiquei a chorar. Ficaste. Sim. Nos últimos dias chorei umas 3 ou 4 vezes, acho que chorei mais nos últimos 3 dias do que no último ano inteiro. E olha que no último ano até me magoei algumas vezes. Mas isso no fundo, esta situação também liga àquela velha questão da autoestima, não é? Da qualidade da nossa autoestima, e acho que quanto mais saudável a nossa autoestima, melhor lidarmos com estas situações, não é? Porque não é só uma questão de lidar com os nossos baixos, também é lidar com os altos. Não é fácil. Sim. Não é? Pode parecer que é, e depois, ainda por cima, não se pode queixar desses momentos, porque são momentos bons. Portanto, estás-te a queixar de quê? Não é? E aí vem outra vez a vergonha, a culpa, e não sei o quê, pois não vi, está a correr tão bem, não sei o quê. Relaxa. Mas daí então... Esse era o meu presente para este ano, era relaxa. Relaxa. Mas, ligando aqui um bocadinho o fim aqui da nossa conversa sobre isto, e quando... Eu queria fazer assim um pequeno apelo. Quando alguém partilha temas, coisas, situações, tipo esta que o Dino Santiago partilhou, em vez de procurarem salvar a pessoa, em vez de procurarem dar força, ou elogiar e contrariar aquilo que ela partilha, procurem partilhar a forma específica que a pessoa influencia a vossa vida positivamente. E também como é que te fez sentir ler aquilo. Sim. Eu, por acaso, comentei o post do Dino de Santiago. Tentei fazer aquilo... Queres que leia a resposta, assim, com o fim? Ao meu comentário? Sim. Então, o que eu... Isso pode servir de algum tipo de inspiração, e que fica já a dica, que é este tipo de palavras que eu gostaria de receber. Isto oferece-me... Eu fico, claro que agradeço e fico contente com todo o feedback que recebo, e pronto, fica assim. Então, eu escrevi mais ou menos. Então, tu vais ler o teu comentário, Sim. Depois vamos terminar a nossa conversa. Mas lembra-se de ficar por aí, porque há uma prática inspiradora. Há uma prática inspiradora. Então, eu escrevi: é engraçado como a tristeza cresce ainda mais quando nos apercebemos que não estamos a conseguir celebrar o sucesso na sua plenitude. E não ajuda só porque nos dizem que somos fantásticos, nem quando nos agradecem e dizem que merecemos tudo e que mudamos vidas. É como se entra por uma orelha e sai pela outra, e não há como guardar os presentes que as pessoas nos oferecem. E mais uma vez, a tristeza cresce. Imagino que olhar para todos os teus prémios expanda isso ainda mais. E sei que dói. É brutal chorar quando nos deveríamos rir. E também sei que me senti vista e compreendida ao ler-te. 2022 foi o primeiro ano, após muito trabalho, em que consegui saborear o que pode ser realmente celebrar apenas, e traz tanto alívio. Obrigada por partilhares esta parte de ti. Estas foram as minhas palavras. Obrigado por teres trazido este tema de... Sabes o que senti agora? Queres saber o que senti agora? Agora ao ler isto? Sim. Vergonha. Outra vez. Isso era o episódio passado, Mi. A sério, Fónix. Estava a sentir vergonha. Ai, vou ler o meu comentário. Olha, mas agora não dá para desempacotar isso, porque vamos terminar a conversa. Nós não fazemos cortes neste podcast. Olha, vamos convidar, claro, toda a gente que nos está a ouvir a ficar aí mais um bocadinho para a prática inspiradora desta semana, mas vamos também convidar toda a gente a refletir e a conversar, se possível com familiares ou amigos, sobre este tema, porque na semana passada nós trouxemos aquela conversa sobre a vergonha.
Temos tido muito feedback. E tivemos muito feedback de pessoas que aproveitaram aquilo como um ponto de partida para boas conversas. E acho que esta conversa sobre merecimento pode ser outro bom ponto de partida para grandes conversas de desenvolvimento pessoal. Sim. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Olá, esta é a prática inspiradora desta semana e, claro, é sobre merecimento. E tal como falamos no episódio, pode se tornar interessante em momentos em que recebemos do lado de fora um comentário, um elogio, uma referência qualquer em relação a nós que nos coloca em contacto com a nossa pergunta interna sobre merecimento. Mereço ou não mereço? E aquilo que eu te quero propor é que possas, nesses momentos, quando identificares que alguém te disse alguma coisa sobre ti, sobre o teu trabalho, e que comeces a questionar-te sobre se mereces ou não mereces, que possas recolher mais informação. Nomeadamente, que possas fazer a pergunta: a que é que especificamente a pessoa se refere quando diz que o teu trabalho é bom ou é mau, ou que tu és um espetáculo, ou que não sabes fazer nada? De que é que especificamente a pessoa está a falar? Ao recolheres essa informação, para já será mais fácil entenderes a que é que a pessoa se refere. Também será mais fácil entenderes que aquele comentário vem da própria pessoa e da sua forma de avaliar os outros e o mundo, e que talvez não seja exatamente tanto sobre ti como inicialmente poderias pensar. Portanto, prática inspiradora desta semana: quando alguém te entregar um elogio, quando alguém fizer uma avaliação tua, positiva ou negativa, antes de começares a ativar a conversa interna sobre mereço ou não mereço, faz a pergunta à outra pessoa: a que é que ela especificamente se refere quando se fala sobre isso? O que é que ela está especificamente a avaliar? E talvez consigas até evitar a conversa interna sobre merecimento.